Então, se a gente recorrer aqui à Bíblia, a gente tem na parte do Apocalipse o texto chamado A Mulher e o Dragão, que inicia assim, né? Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois, o outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça 7 coroas. E assim por diante segue esse texto aqui, né? A parte que virou a polêmica agora em relação ao dia 23 de setembro é essa parte onde fala sobre uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Essa parte aqui gerou toda a polêmica, porque existe essa conjunção de fatores astronômicos que vai acontecer no dia 23 de setembro. É uma circunstância rara que os astrônomos disseram que ocorre de 7 em 7 mil anos. Então, que vai ser o seguinte, no dia 23, o Sol e a Lua estarão próximos à constelação de Virgem, Júpiter também estará fazendo parte dessa conjunção. Então, o paralelo que eles estabelecem é que a mulher revestida do Sol seria a constelação de Virgem, porque o Sol estaria posicionado na constelação de Virgem. A Lua, por coincidência, também estará próxima a essa região, na região inferior da constelação de Virgem, o que é feito paralelo com a parte em que diz "e a Lua debaixo dos seus pés". E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essas 12 estrelas na cabeça de Virgem seria a constelação de Leão, que é formada por 9 estrelas, mais Marte, Mercúrio e Vênus, o que daria 9, 10, 11, 12, né? Então seriam essas 12 estrelas, essa coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Isso aí fizeram um paralelo com a questão de Júpiter estar adentrando a constelação de Virgem, ou seja, fecundando, e no momento em que Júpiter sai, seriam essas dores do parto, etc. e tal. Então, ou seja, estabeleceram relações entre um versículo bíblico e acontecimentos astronômicos do dia 23 de setembro. Isso tem se tornado uma grande polêmica na internet. Tem pessoas que estão em alarde por causa disso, tem pessoas que estão de fato já esperando esse acontecimento desde que ele começou a ser anunciado na internet. Isso começou a se tornar um nicho, né? Começou a atrair um grupo de pessoas que hoje em dia estão aguardando esse grande evento, né? Tem pessoas que esperam por esse evento já há alguns meses. Essa teoria veio se construindo e veio ganhando formato e ganhando seguidores, e então tem muita gente que está aguardando esse dia específico, né? Ou seja, o dia do arrebatamento, segundo esses cristãos mais alarmistas, assim, seria o dia do Apocalipse, o arrebatamento, etc. e tal. Hoje, dia 12/9/2017, viralizou na internet esse vídeo sobre Israel, onde anunciou-se que bolas de fogo estariam caindo na cidade de Israel e seria o início do fim, né? Uma matéria bem alarmista mesmo, falando, olha, está chovendo fogo em Israel e o início do arrebatamento começou, o apocalipse está começando, e surgiu essa notícia, isso viralizou. Hoje de manhã eu já fiquei sabendo da história e realmente tem muitas pessoas reproduzindo. É um vídeo que surgiu na internet, onde mostram esse incêndio, essa espécie de cataclisma acontecendo em alguma região de Israel, onde se afirmava o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, ó. O texto que acompanha essa filmagem, ele diz o seguinte: nos últimos dias o mundo vem sendo assombrado por vários fenômenos ou forças da natureza. Tem cerca de pelo menos umas 2 semanas que os noticiários vêm falando dos furacões que vêm destruindo os Estados Unidos e outras regiões, que foi o caso do furacão Irma, do furacão Harvey, e aqui no sul que houve o repuxo das águas, né, o recuo das águas por causa daquele ciclone extratropical. Porém, com um pouco menos de mídia, de TV ou qualquer outro tipo de repercussão, um fenômeno chamou a atenção e o vídeo viralizou dentro de minutos no Facebook. Um morador de Israel filmou algo poucas vezes visto na humanidade: bolas de fogo caindo do céu e devastando tudo.
No vídeo é possível ver o desespero dos moradores e todos que estão na rua que ficam sem saber o que fazer e para onde ir. Ninguém sabe o que foi e se pode voltar a acontecer, mas o que é notável é que o povo de Israel estão todos apavorados. Muitos estão falando que a natureza se revoltou contra a humanidade que vem destruindo ela cada dia mais. Esse é o texto que acompanha essa imagem viralizou, né? Esse vídeo viralizou, e é óbvio que é bem claro que o texto é fictício, é um texto completamente fictício, né? Um morador de Israel filmou algo poucas vezes visto na humanidade, né? É um texto de cunho alarmista e completamente fantasioso que vem para reforçar, junto com uma série de outras miscelâneas desse gênero, né? Que vem para reforçar o dia 23 de setembro, né? Então você vai vendo as pessoas lançando essas matérias falsas e lançando notícias para causar mais alarde, causar movimentação e reforçar alguns desses mitos. Logo que eu vi as imagens na internet, a gente já nota que trata-se de um incêndio que pegou uma parte urbana, que pegou a vegetação, e labaredas de fogo se elevaram, a fumaça tomou conta do local. Aquela aparente bola de fogo que se vê no céu é o sol, né? A fumaça está cobrindo o céu, né? Uma região de incêndio, a fumaça está cobrindo o céu, e por entre a fumaça você vê aquela aparente bola de fogo que na verdade é o próprio sol. Não tem mistério nenhum, então, trata-se de uma cena corriqueira de um incêndio que as autoridades ali já estavam dando conta de resolver. Inclusive tem uma matéria que explica bem certinho, diz o seguinte, ó: apesar das imagens mostrarem um céu laranja, fumaça para todo lado e uma confusão danada, não é verdade essa história de que bolas de fogo caíram no céu em Israel. Não é um sinal do apocalipse, nem muito menos foi previsto na Bíblia. O que de fato ocorreu no país foi um incêndio florestal de proporções enormes que atingiu a cidade de Haifa em novembro de 2016, após um incomum período de clima seco. O incêndio teve vários focos e demorou dias para ser controlado. É óbvio, é uma coisa muito clara, né? Essa versão de bola de fogo se espalhou por falta de atenção das pessoas ou pelo gosto de compartilhar mentira. Afinal, a bola laranja que aparece no céu nada mais é do que o sol que, com os efeitos da fumaça alta, ficou parecendo uma bola de fogo. Cara, olha que interessante, eu não tinha lido essa parte da matéria aqui ainda, e eu acabei de comentar para vocês que só de olhar para as imagens fica claro que aquilo é o sol envolto de fumaça. E a explicação aqui parece que é a tradução do que eu falei. Que engraçado. Muito provavelmente, se o céu estivesse limpo, daria para ver o que era só a estrela do nosso sistema, o Sol, né? O resto do cenário são árvores queimando. Não vamos nem sequer perder muito tempo em enumerar os vários erros de ortografia do texto ou mencionar o tom alarmista. Olha, ele utilizou a mesma palavra que eu utilizei, o termo alarmista, né? Tão clássico dos boatos que o mesmo apresenta. Está escancarado, só não vê quem não quer. Realmente, velho. Portanto, não eram bolas de fogo caindo do céu em Israel. O que aconteceu foi um incêndio florestal em 2016. Então, assim, fica muito claro que as coisas têm tomado proporções na internet, às vezes, que as pessoas perdem a noção das coisas. A gente vê qualquer porcaria sendo transformada em sensacionalismo e fim dos tempos. A Bíblia é um livro absolutamente sério. O Apocalipse é realmente inacreditável e traz possíveis revelações do fim do mundo, etc. e tal. Ok, as interpretações são múltiplas, inclusive esse próprio capítulo 12 aqui, esse próprio versículo inicial, pode ser tomado por diversas interpretações. Inclusive tem uma interpretação que eu estava olhando aqui num vídeo de um pastor que vale a pena dar uma olhada. Porque Jesus disse que a vinda dele será como ladrão. A vinda dele será como relâmpago. Paulo disse que a vinda de Cristo vai ser num momento inesperado, que Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Então quem é a mulher e quem é o filho que ela estava gerando e quem é o dragão aqui de Apocalipse 12? A mulher vestida de sol, a vestimenta de sol, Salmo 104, verso 2 e Abacuque, capítulo 3, verso 4, se você ler, você vai ver que a vestimenta de sol representa a glória de Deus. Então a mulher aqui é Israel.
A vestimenta de sol é a glória de Deus que sempre envolveu a nação de Israel. Jesus veio manifestar o reino de Deus e Jesus foi assunto aos céus. E agora a glória de Deus vai descer sobre a igreja em Atos capítulo 2, no cenáculo em Jerusalém. A igreja vai ser inaugurada e agora a glória de Deus não está mais no templo. A glória de Deus que passou pelo ministério de Cristo vai vir sobre a igreja. E a igreja agora começa em Jerusalém, em Israel, vai para a Judéia, Samaria e chega aos confins da terra. Então a vestimenta de sol é a glória de Deus. Agora presta atenção. A lua debaixo dos pés da mulher, aqui em Apocalipse 12, é a supremacia de Israel sobre todas as nações do mundo. Porque é de Israel que começou todas as coisas e é em Israel que vai terminar todas as coisas. E é por isso que por mais que tentem destruir Israel, Israel está acima de todas as nações do mundo. Agora veja, a mulher estava grávida, Israel estava grávida com dores de parto para dar à luz a um filho. Quem é o filho que Israel gerou? Foi Cristo, meu irmão. Porque no verso 5 do Apocalipse 12, verso 5, a Bíblia diz que nasceu ali o filho. E ele vai reger todas as nações com vara de ferro. Então veja que o filho que a mulher está gerando é Cristo. Quando Cristo nasce, ele sai da descendência de Israel. Ele é um judeu. Ele é da descendência de Davi. Ele tem linhagem judaica. Então veja, Cristo, meu irmão, é o filho que a mulher gerou. E Jesus, como está no verso 5, ele vai reger todas as nações do mundo com vara de ferro no reino milenial, Apocalipse 20. Então toda essa interpretação em cima dos sinais que estão acontecendo no céu não tem nada a ver com o que está escrito em Apocalipse 12. Então Jesus não vai voltar no dia 23 de setembro. Então assim, as interpretações são múltiplas. Segundo alguns astrônomos que estão refutando essa teoria da internet, não vai nem ser possível de você ver esses fenômenos no céu, na verdade. Você não vai olhar para o céu e vai ver esses planetas alinhados em conjunção com Virgem e com a constelação de Leão, o Sol e a Lua. Você não vai ver isso aí tudo, na verdade, porque não vai ser possível de ser visto no mundo todo, essa conjunção de fenômenos. Em alguns lugares vai estar de dia, você não vai ver nada. Em outros, os acontecimentos vão acontecer com lacunas entre um e outro. Por exemplo, o momento em que Júpiter vai entrar na constelação de Virgem não é o mesmo momento que Marte, Mercúrio e Vênus vão estar na constelação de Leão. Isso tudo vai haver uma conjunção, mas as pessoas espalhadas pelo mundo não vão observar esses fenômenos de forma simultânea. E por N fatores, você não vai ver nada. E no dia 23 você vai olhar para o céu e você não vai ver nada, vai estar tudo igual. Não é algo impactante como foi o eclipse, por exemplo, que aconteceu agora há pouco, né? Em que pelo menos uma certa parte da população dos Estados Unidos de forma simultânea conseguiu ver o sinal, né? Porque diz o seguinte, apareceu um grande sinal no céu. Essa conjunção de fatores no dia 23 agora não será um grande sinal no céu. Não vai ser visto. É uma conjunção que você pode analisar pela ótica da astronomia. Agora, a olho nu não vai ser impactante nem chocante de nenhuma forma. E quando a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa em sinais nos céus que vão ser estrondosos, né, que vão ser vistos e que vão anunciar ou avisar um acontecimento, o início do fim dos tempos, o arrebatamento. E não será o caso disso. Assim, a minha opinião é que dia 23 não vai ser o final dos tempos, não vai acontecer o arrebatamento, porque segundo o que está escrito no Apocalipse, o retorno de Jesus virá como um ladrão, né? Será na calada da noite, ou seja, será inesperado, não há como saber. E aqueles que criam rumores do retorno de Cristo, na verdade são falsos profetas. Então, quando dizem que será o fim, não será o fim, porque o fim não é anunciado, ele vem na espreita. Eu acho que é isso, eu acho que não se preocupem porque dia 23
vai ter o fim do mundo vai ser na internet. Vai ser na internet a galera fritando por causa dessa história, mas o mundo real vai continuar como sempre foi. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.